Lição de número 8, Sendo Verdadeiros, segundo trimestre de 2022, Revista dos Adultos. Meus irmãos, o que está por trás dos nossos atos? Qual é a verdadeira motivação do nosso coração? De acordo com o ensino de Jesus, qual a forma correta de ofertar? Essas são as perguntas que a presente lição busca responder. O coração do seguidor de Jesus tem de estar sempre com a verdade. A nossa motivação tem de ser sempre a melhor. Essa consciência do reino protege-nos da hipocrisia. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olhe, estamos no segundo trimestre de 2022. Estamos estudando a Revista dos Adultos. O tema do trimestre que nós estamos estudando é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. E olha, meus queridos irmãos, já estamos na lição de número 8 e o tema é Sendo Verdadeiros. Nós chegamos agora à lição de número 8 e eu informo a você que as outras lições se encontram agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido algumas das lições anteriores. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. E eu convido você agora para irmos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 8, o tema é Sendo Verdadeiros. O texto áureo se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 32 e o versículo de número 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Vamos para a verdade prática. A verdade prática diz assim: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 até o 4, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 3 diz assim: Mas quando tu deres a esmola, olhe isso, irmãos, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E nós vamos estudar o significado dessa expressão aqui na lição de hoje. Versículo 4: Para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Glória a Deus. Olha isso, que maravilha, meus queridos irmãos. Vamos agora para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos que o professor deve alcançar em sala de aula. O primeiro objetivo é constatar o ato de dar esmola com a hipocrisia. Então, estabelecer um contraste aí entre o ato de dar esmola com a hipocrisia. E o segundo objetivo, colaborar no auxílio ao próximo sem nenhum alarde. E o terceiro objetivo, concluir que Deus contempla o bem que realizamos. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos os 3 pontos da nossa lição. Primeiro ponto, estaremos estudando os seus subtópicos. No segundo ponto, igualmente com seus subtópicos. E o terceiro ponto também estudaremos com seus subtópicos. E eu convido você a ficar conosco até o fim desta lição maravilhosa. Muito bem, vamos para a nossa lição.
Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira agora, e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo pedido que eu faço: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, meus queridos irmãos, agora estudaremos os tópicos da nossa lição. Você está na Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, Revista dos Adultos, cujo tema que nós estamos estudando nesse trimestre é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. E olhe, meus queridos irmãos, chegamos na lição de número 8 e nós vamos estudar agora o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da lição diz assim: o ato de dar esmolas e a hipocrisia. E o primeiro tópico nós vamos definir o que é hipocrisia. Muito bem, meus irmãos, começaremos definindo que hipocrisia é a característica do que é hipócrita: falsidade, dissimulação, ato de fingir o que a gente não é, ou não sente, ou não crê. É o mesmo que falsidade. A palavra vem do grego hipócrisis, atuação de um artista de teatro, uma dissimulação, uma hipocrisia. Veja que quando Jesus fala dos escribas como hipócritas, não estava querendo apenas dizer que eles desenvolviam um papel de atores no aspecto religioso, mas sim o quanto em essência eles eram ímpios e profanos. É importante também dizer, irmãos, que o discípulo de Cristo não pode viver como um hipócrita ou desenvolver um papel de um ator. Paulo condena essa atuação e ensina que esse tipo de procedimento não acarreta nenhuma vantagem. Antes, o cristão deve viver de modo verdadeiro, puro, genuíno e sem qualquer prejuízo. Muito bem, meus irmãos, vamos para o segundo tópico do primeiro ponto: a justiça pessoal. Veja, meus irmãos, que Jesus dá 3 exemplos de atos de justiça. Ele fala sobre a esmola, a oração e o jejum. Em relação à esmola, ele nos diz para não fazermos um grande espetáculo da nossa doação para ajudar os necessitados. Não chame atenção para seus presentes. Não exija reconhecimento por eles. Não ligue para o jornal local a fim de divulgar sua generosidade por toda a cidade. Apenas silenciosamente dê aos necessitados com base em sua capacidade e suas necessidades. Muitos atos não são bons nem maus em si, mas o motivo por trás disso faz a diferença aos olhos de Deus. Paulo escreveu, meus irmãos, aos Coríntios, dizendo: se eu der tudo o que possuo aos pobres e entregar meu corpo às chamas, mas não tiver o amor, eu nada ganho. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Jesus disse também: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 6, versículo 1. Destacamos no versículo citado, queridos irmãos, 3 fatos. Em primeiro lugar, a prática da justiça, que Jesus fala no capítulo 6 e no versículo de número 1. Veja o que ele disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Destacamos no versículo em pauta 3 fatos. Em primeiro lugar, a prática da justiça. A justiça deve ser praticada, mas não como uma propaganda para o autoengrandecimento. Não é verdade, irmãos? Quem deve receber a glória pela justiça praticada é Deus
e não o homem. Exercer justiça diante dos homens é uma consumada hipocrisia. Em segundo lugar, irmãos, a motivação da justiça. Veja no versículo de número 1. Com o fim de serdes vistos por eles. Meus irmãos, uma espiritualidade que busca ser vista pelos homens com o propósito de ganhar a aprovação dos homens, em vez de revestir-se de humildade com o fim de agradar a Deus, é soberba e está na contramão da verdadeira espiritualidade. E em terceiro lugar, irmãos, o texto nos fala da recompensa da justiça, ainda no capítulo 6, versículo 1 de Mateus. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Deus não quer apenas a ação certa, mas sobretudo a motivação correta. Aqueles que ostentam justiça para ganhar aplauso dos homens não receberão nenhum galardão da parte de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você agora para irmos para o nosso terceiro tópico do primeiro ponto, que diz as 3 práticas da ética cristã. Muito bem, meus queridos irmãos, veja que o apóstolo Tiago falou que a verdadeira religião tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Tiago capítulo 1 e o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Veja isso, irmãos, que disse o apóstolo Tiago: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e os fariseus. É interessante, irmãos, observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvam, primeiro, nossos bens, que é a oferta; segundo, o nosso espírito, que é a oração; e terceiro, o nosso corpo, que é o jejum, e são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm um reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente, sabe o que, irmãos? Enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa e eu convido você agora para estudarmos juntos o segundo ponto da nossa lição, que tem como tema auxiliando o próximo sem alarde. E o primeiro tópico do segundo ponto: qual é a motivação do seu coração? É uma pergunta. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Louvado seja Deus. Primeiro tópico: qual é a motivação do teu coração? Meus irmãos, é preciso entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, não é verdade? Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição,
pois Deus sabe a motivação do seu coração quando estende a mão para dar. Meus irmãos, como o cristão deve dar esmolas? Você pode estar perguntando. Eu quero lhes dizer que, quando ouvimos a palavra esmola, vem logo à nossa cabeça algumas moedas ou um trocadinho que tiramos do bolso para dar a um pedinte na porta de casa, no farol de trânsito ou na calçada de nossa cidade. Quase sempre é algo que nos sobra ou um restinho do que a gente tem. Mas, meus irmãos, esmola é amor, esmola é caridade, é muito mais do que isso que nós estivemos falando. É dar mais de si do que daquilo que se tem. Precisamos sim assistir aos nossos irmãos nas suas necessidades, pois a fome não espera, mas a esmola é muito mais que assistencialismo. Esmola é dar vida, dignidade, tirar o irmão da situação em que ele se encontra. Dar algo material é muito mais fácil e cômodo do que dar de si, do seu tempo, das suas capacidades, daquilo que você sabe fazer e principalmente do amor humano, carregado do amor de Deus, cheio do amor divino. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você para ir agora para o nosso segundo tópico, do segundo ponto da nossa lição, que diz assim: a maneira de ofertar segundo Jesus. Diz-nos o texto sagrado: quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Observe, irmãos, que neste texto Cristo ensina como deve ser a maneira certa de se dar uma esmola para ajudar alguém. Ele leva em consideração não a aprovação dos homens, mas prioriza o motivo, a verdadeira intenção. É importante dizer que a expressão "ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita" nada tem a ver como pensam alguns, que no ato de dar, tal pessoa fica contando o dinheiro, mudando de uma mão para outra com ostentação. Também não se deve pensar que essa expressão seja o ato de alguém que dá com uma mão e de imediato tenta recuperar o que deu com a outra mão. Por fim, não se deve pensar que a mão direita é o símbolo da piedade e que a esquerda é símbolo de algo errado. Não, meu irmão, não é isso. Como as mãos são parte da pessoa, a expressão provavelmente se referia ao fato de que, tanto quanto possível, uma pessoa deve conservar sua contribuição voluntária em segredo, não só em relação aos outros, mas em relação a si mesma, a si própria. Ou seja, deve ignorá-lo, em vez de dizer em seu coração: que bom sujeito que eu sou. Em resumo, a expressão de Mateus capítulo 6 e versículo 3 é simplesmente um provérbio parabólico querendo retratar o modo oculto de uma pessoa realizar alguma coisa, ou seja, ao dar esmola para alguém, tal pessoa não deve, em momento algum, orgulhar-se ou pensar que é boa em si mesma, nem deve buscar o reconhecimento por parte de outros por se achar alguém melhor. O correto, irmãos, é ficar no anonimato, levando em consideração que Deus está atento para aquilo que nos move para uma determinada atitude. Deus sabe todas as coisas. Muito bem, meus queridos irmãos, é sobre isso que nós vamos estudar no terceiro ponto. Deus contempla o bem que realizamos. E no primeiro tópico, Deus vê tudo. O versículo 4 diz: e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Meus irmãos, lembra que em Gênesis capítulo 16 e versículo 13 é dito assim: tu és o Deus que tudo vê. Assim, ele conhece todos os nossos pensamentos e intenções do coração. O melhor é viver segundo o seu querer para não sermos enganados. O cristão que toma conhecimento da onisciência de Deus desenvolve um relacionamento com ele em toda santidade e verdade,
verdade em tudo, pois sabe que sempre está debaixo do seu olhar, de modo que para Deus não vale a hipocrisia. Afinal, dia iremos prestar conta de tudo perante Ele. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ele mesmo o fará diretamente. Ele não delegará esta ação a outra pessoa. Se você der em secreto, sua recompensa será pública. Se você der publicamente, não espere aclamação. O aspecto mais maravilhoso da caridade e do amor é que é impossível dar mais do que o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos para o nosso segundo tópico, que fala assim: o Deus que recompensa. Vimos, meus irmãos, que Deus é onisciente, tudo sabe, Ele tudo vê, nada limita sua visão, de maneira que se alguém der uma esmola a uma pessoa em uma estrada isolada, Deus vê. Caso dê em uma estrada bem movimentada de pessoas, Deus vê. Ele vê. Se for para uma pessoa desconhecida, Ele vê. Tudo isso nos ensina, irmãos, que ainda que os olhos humanos qualquer bondade seja feita a alguém, não seja vista por outros, o Pai Celestial que está nos altos céus, Ele contempla toda a piedade. Aquele que exerce a justiça própria perante os homens desenvolve o papel de um ator. Serão louvados com os aplausos humanos, mas aquele que ajuda o seu próximo com sinceridade, amor e verdade será galardoado com amor pelo bondoso Deus. Como diz o escritor aos Hebreus. Veja isso, irmãos, que texto maravilhoso, porque Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes, e olha isso, e ainda servis aos santos. Hebreus capítulo 6 e versículo 10. Provavelmente a única recompensa que o verdadeiro amor deseja quando dá ao necessitado é ver o alívio deste, quando, por meio de suas dádivas, o faminto é alimentado, o nu é vestido, o doente é curado, o oprimido é libertado e o perdido é salvo. O amor provou a dádiva e fica satisfeito. Esse amor, que é o próprio amor de Deus expresso através do homem, expresso através de você, traz consigo suas próprias alegrias secretas e não espera outra recompensa. Resumindo, meus irmãos, nossas dádivas cristãs não devem ser feitas diante dos homens, na esperança de que comecem a bater palmas, nem diante de nós mesmos, com a nossa mão esquerda aplaudindo a generosidade da nossa mão direita, mas diante de Deus, que vê o íntimo do nosso coração e nos recompensa com a descoberta de que, usando as palavras de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos, que a nossa justiça ultrapasse a eles. Em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, de assinar o nosso canal, de comentar e compartilhar esse vídeo aí com amigos e irmãos aí na sua igreja. Muito obrigado pela sua companhia e aguardo você na próxima semana. Que Deus te abençoe sempre.